Saiba de uma vez por todas neste vídeo se a inteligência é algo que já nasce com você ou é algo que você pode desenvolver ao longo da sua vida. Para respondermos a essa pergunta, nós vamos ter que voltar ao início de tudo. Ao começo, quando fizeram o teste de QI, a psicometria ela fez o teste de QI como forma de avaliar o amadurecimento cerebral. O que acontece é que crianças tiravam uma pontuação muito alta, enquanto outras pessoas, indivíduos adultos, tiravam uma pontuação mediana. Então chegaram à conclusão na época que inteligência era algo que você já nascia. Você já nasceu com aquilo e pronto, não tem mais o que fazer. Bom, hoje em dia isso já caiu por terra porque nós estamos na era da neuroplasticidade. A ciência moderna, a psicologia moderna, ela deu um voto de confiança na neuroplasticidade porque não fazia muito sentido o cérebro ser algo fixo, a inteligência ser algo fixa. Nós mesmos podemos observar a neuroplasticidade em muitas coisas, em vários casos, como casos de pessoas que se acidentaram e perderam parte do cérebro, mas só que o cérebro se reorganizou para realocar os espaços que estavam faltando, casos de pessoas que têm que reaprender algo que acabaram desaprendendo. Então nós vemos que tem uma certa plasticidade no cérebro. É claro que essa plasticidade não é infinita, mas o cérebro tem sim uma plasticidade muito grande, tanto para aprender quanto para desaprender e para reaprender. O que descobriram no teste de QI é que ele não estava avaliando necessariamente, especificamente apenas a parte da maturidade cerebral. O que acontece é que foi descoberto o fenômeno dos superdotados. Superdotados são pessoas que acabam nascendo com o cérebro mais desenvolvido do que a população mediana. Ou seja, é aquela pessoa que já nasce com uma genética de ser muito alta, aquela pessoa que já nasce com a genética de ser mais forte naturalmente. Você já deve ter passado por isso na sua vida. Você vai pra academia, faz dieta e parece que não tem quase nenhum resultado. Daí do nada você dobra a esquina e vem um mendigo que parece o Incrível Hulk, parece o Capitão América. Você fala, não é possível. Eu aqui com dieta, com academia, e o cara é mendigo e eu só vejo ele na esquina e o cara é shapeado demais. O que é que tá acontecendo? Então esse fator genético de nascença também influencia muito. É claro, é uma vantagem tremenda. Uma pessoa que já nasce com uma genética para ser alto, bom, ele facilmente vai ser muito mais alto do que uma pessoa que não tem uma genética para ser alta e tem que tomar GH, o hormônio do crescimento, durante a adolescência inteira. Não tem como os dois competirem. Então, obviamente, existe sim uma barreira genética. Porém, aí é que está. Essa barreira genética não é definitiva. Por quê? Porque boa parte do genoma humano se vem graças à epigenética. Epigenética é basicamente a genética que acaba sendo feita e contribuída ao longo da sua vida por fatores, hábitos, ambientes. Bom, ou no meio que você vive, basicamente. Se você pegar um japonês, que geralmente japonês são pessoas inteligentes por conta da sua criação, do ensino que eles têm, mas só que você pegar esse japonês e jogar para um país onde não tem toda essa cultura que o Japão tem para ensino, para educação, você acha realmente que ele vai desempenhar tão bem, vai ter uma performance tão bem quanto ele teria se fosse criado no Japão? Claro que não. Então, tipo assim, não é porque você nasceu com um olho puxado ou um cabelinho liso que, daí, ó, tá inteligente também. Não. Então, não é assim, não é por aí que a banda toca. Às vezes eu também tenho a impressão que as pessoas acham que, assim, a pessoa que é inteligente, ela não precisa estudar, ela não precisa se esforçar. É tipo assim, como se as coisas viessem para a cabeça dela, ela absorvesse, nossa, fosse tudo muito natural, e não é assim. Nem para indivíduos geniais é assim. Tudo na história do ser humano vai exigir algum grau de esforço. Mesmo que a pessoa tenha facilidade com aquilo, tudo vai demandar esforço. Então muitas vezes você pensa, olha, será que eu consigo ficar mais inteligente? Mas às vezes você também tá com aquela cabeça, que é uma cabeça medíocre, que eu vejo muita gente falando que é tipo assim, também pra ele foi fácil, né? Você vê que ele já nasceu com não sei o que. Então é aquela mentalidade do, pra ele foi fácil, né? Como se não tivesse demandado esforço nenhum. Por exemplo, você vê aqueles caras do Strongman. Você vê o Ed Hall, ou então você vê o Toy Bjornsson, ele levantando 500 quilos. Mas também, né, pesando, tendo mais de 2 metros de altura e pesando quase 200 quilos de massa corporal. Tá, mas se você pesasse isso, você ia erguer essa carga? Você não ia, pô. Tu não gosta de treinar, tu treina igual um vagabundo. Então, assim, já falaram isso pra mim várias vezes, que Nathan, pra você foi fácil. Pessoas, assim,
pessoais, não na internet, pessoas do meu convívio, falam, ah, mas pro Natan é fácil, né? Olha os pais que ele tem. Tipo assim, como se eu fosse algum herdeiro, como se eu, ou sei lá, como se meu pai fosse o Albert Einstein e minha mãe fosse, sei lá, alguma empresária do Shark Tank. Então, eu não consigo entender. Por exemplo, na época que eu consegui uma bolsa para fazer faculdade, as pessoas falaram, ah, mas também, né, a sua mãe trabalha em cartório e eu tinha feito faculdade de Direito, então as pessoas associaram uma coisa a outra, sua mãe trabalha em cartório, você fez faculdade aí também, ó, por isso que você conseguiu sua bolsa. Então, assim, para as outras pessoas, não é o esforço que você fez, é o jeitinho. Cadê o jeitinho? Cadê o macete? Cadê o atalho? E olha só, nós estamos falando aqui de genética e predeterminação contra a pessoa se esforçar e batalhar, mas uma coisa que não tem jeito é vagabundagem, porque vagabundagem não é genética, é do caráter da pessoa. E se você tem um caráter de vagabundo, desculpa, eu não tenho remédio pra isso, eu não sei se vocês já inventaram um remédio pra isso, eu não sei se vagabundagem tem cura, mas se você tem essa alma de vagabundo e não gosta de estudar, aí eu sinto muito, meu amigo, você não vai ser inteligente nunca. E aqui eu vou dar o exemplo da minha própria vida. Vocês podem me ver hoje em dia lecionando cursos de leitura dinâmica, memorização, ensinando vocês como estudar, como desempenhar melhor nos estudos. Mas como tudo começou? Começou com eu sendo uma pessoa que não estava indo muito bem nos estudos, estava tudo muito desafiante para mim, é tudo muito desafiador, eu não estava indo bem. Até que o professor, tipo, me encarou como se eu fosse um completo burro, um completo idiota. Eu gostava muito desse professor, então aquilo foi, tipo, uma punhalada pra mim, mas eu falei, não, agora eu vou ser mais inteligente do que esse professor que eu admiro. Não, se esse professor tá achando que eu sou burro, não, ele vai ser o burro e eu vou ser inteligente. E eu botei isso na cabeça. E quando o ser humano coloca alguma coisa na cabeça, é difícil alguém dizer o contrário e tirar isso dela. Então eu comecei a estudar muito, mas só que começou a ficar muito complicado, porque eu não conseguia estudar por muito tempo. Você estuda, sei lá, meia hora, já fica cansado, 1 hora já começa a não desempenhar tão bem, 2 horas é tipo o máximo para quem consegue estudar muito já por um longo tempo. Então comecei a estudar e a informação não entrava mais na minha cabeça. Eu sentia que tipo, sei lá, tinha uma barreira, mas eu falei, não, eu vou continuar estudando, não importa o que, eu vou entender sobre esse assunto. O que acontece é que naquele dia eu estudei tanto que meu cérebro deu um apagão geral. As pessoas falavam comigo, eu não entendia o que as pessoas estavam falando, eu perguntava o que, 3 vezes as pessoas falavam e eu não entendia mais o que elas estavam falando. Por quê? Porque eu forcei tanto a estudar além do que eu conseguia que a minha mente desligou. Então eu tinha apagões, eu não conseguia saber o que eu estava enxergando na minha frente direito, mesmo vendo ainda as coisas. A minha memória aí voltava, as pessoas falavam, era como se eu tivesse surdo. Eu sabia que eu estava escutando os sons, mas só que eu não conseguia dizer o que aqueles sons significavam. Então foi uma experiência muito louca. Daí eu pensei, não dá, eu tenho que voltar para minha cama, deitar, porque eu não tô passando bem. Então eu fui me arrastando, meio sem saber para onde que eu estava indo, porque eu estava tendo apagões de memória, e acabei deitando na minha cama. A partir daquele dia eu percebi que meu cérebro tinha mudado, minha mente tinha mudado, eu consegui estudar muito mais, eu consegui estudar por mais tempo e melhor, e era isso que era o bizarro, eu consegui estudar por mais tempo e absorvia mais fácil as coisas. Então eu senti que a minha mente deu uma mudada. O que mudou? Mudou que eu nunca tinha estudado tanto na minha vida, ou seja, é igual um treinamento físico. Se você nunca fez um treinamento tão árduo, tão puxado, depois daquele treinamento, depois que você consegue se recuperar daquilo, seu corpo já tá diferente, seu corpo já tá melhor, a sua musculatura tá mais forte, tá mais resistente. Então a mente, o cérebro humano age do mesmo jeito. Agora, de estudar a série com empenho é diferente de estudar com moleza. Estudar, vou tomar aqui um cafezinho, vou aqui passar não sei o que, nossa, tô cansado. Então, assim, existem 2 maneiras de estudar. E muito provavelmente, se você está tendo dificuldades com os seus estudos, você está estudando igual vagabundo, ou está estudando muito errado. E se você também quer ser uma pessoa estudada, culta, que abandonou o QI 83 do brasileiro médio, bem-vindos a este canal. Por esse vídeo é isso e